E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, bem-vindo para o nosso vídeo de hoje. A gente vai gravar um vídeo sobre tocofobia. Você já ouviu falar sobre tocofobia? É uma coisa super nova, a gente foi levantar isso aqui também. Eu tenho uma paciente no consultório que eu acho que tem, por isso que é bem interessante escutar sobre esse assunto. Mas a Universidade de Londres classificou este problema nos anos 2000, ou seja, você vê que tem pelo menos, no máximo 20 anos, né, a revista britânica de psiquiatria classificou esse problema que é a tocofobia, que é o medo irreal e incondicional ali de engravidar. Algumas pessoas têm um medo muito grande de engravidar, isso está relacionado muito à gravidez indesejada. A gente está vivendo uma sociedade onde de verdade a mulher está inserida no mercado de trabalho, ela precisa ter uma curva ali de estudo, de formação técnica, de escolha de carreira, de escolha de profissão, e fica embutido na nossa cabeça por muitos anos ali que a gente não pode engravidar de forma indesejada. E isso é um problema muito grave, e aí surge um pouco o que a gente chama da tocofobia. Então, eu vou ler um pouco da matéria aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre o que é tocofobia, mas eu queria definir, queria falar quais são os principais problemas que isso pode acontecer e terminar o vídeo falando se isso pode ou não impactar a fertilidade, que eu acho que é basicamente o foco que a gente tem aqui, é realmente trazer esses transtornos de comportamento ou algum outro problema para saber se isso tem alguma efetividade ou não dentro dos tratamentos de fertilização. Beleza? Você sabe o que é tocofobia? Fica até o final do vídeo, puxa a vinheta e vamos nessa. Legal, pessoal, vamos lá. Pessoal, tocofobia, o que é? O medo acima do normal, né? Até a gente vai ler depois, basicamente, o artigo ali. São medos de engravidar, até em momentos onde estaria tudo certo para o paciente engravidar. As pacientes têm um medo irreal, tanto da gravidez, ou seja, de engravidar em momento inadequado, ou mesmo que tiver em momento adequado, basicamente o medo que pode acontecer no parto. Algumas pacientes me falam isso. Luiz, eu não quero engravidar porque eu tenho medo de morrer no parto. Então esse é um grau mais leve ali de tocofobia, mas beiram algumas coisas. Evitar a gravidez a qualquer custo, porque você tem medo de uma complicação de um evento biológico natural, né? A mortalidade materna é realmente muito pequena. Basicamente a gente acompanha e a tocofobia entra nesse sentido, tá bom? Bom, o que é tocofobia? Então, o medo irreal de engravidar e o medo do parto. Segunda coisa que a gente vê é o comportamento de quem tem tocofobia. Eu queria falar um pouquinho para vocês do comportamento e o que são alguns comportamentos reais. Assim. Primeiro, usar mais de um método contraceptivo. Então, Luiz, o que é isso? A paciente usa o DIU, a paciente usa o preservativo e a paciente ainda quer fazer coito interrompido. Assim, olha, mesmo que você está com preservativo, então a paciente assume uma série de contracepções, até passando um pouco do que seria o saudável, entre aspas, ali. Claro que esse é um tipo de coisa que se você pecar pelo excesso não é ruim, mas basicamente as pacientes realmente exageram na contracepção. A segunda coisa que as pacientes falam, que fazem, porque ela tem muito medo de engravidar, elas evitam ter relação sexual. Então, a matéria que a gente está lendo, os pacientes ficam às vezes 6 meses, 8 meses, um ano sem ter relação sexual, porque falam assim, a melhor forma de não engravidar é não ter relação sexual. E de fato isso é verdade, mas ter relação sexual também faz parte da sexualidade da paciente. Ela não precisa abrir mão disso para evitar a gravidez, já que existem outros métodos muito bons ali para evitar a gravidez. Um terceiro comportamento, a pílula do dia seguinte. A gente divulga com bastante veemência a importância da pílula do dia seguinte. E ela realmente é muito importante, principalmente por uma relação sexual desprotegida ou uma relação sexual não consensual, né, em casos, por exemplo, de abuso, conjunção carnal mediante a violência, que a gente fala de estupro. A pílula do dia seguinte é muito importante. No caso da tocofobia, as pacientes chegam a tomar, a gente viu alguns dados aqui, 70 vezes por mês. Imagina que a paciente toma 70 pílulas no dia seguinte no mês. A paciente tem uma relação sexual com o parceiro dela, toma. Às vezes toma 2 porque acha que a primeira não funcionou. Tomam 50 vezes. Então tem pacientes que têm relatos onde a paciente tem um risco real, inclusive de AVC. A gente vai falar quais são os riscos aqui de tomar a pílula do dia seguinte muitas vezes, ou qual que é o risco da tocofobia em si. Porque basicamente a fobia não explicada leva a um comportamento e muitas vezes o comportamento leva a uma complicação grave.
E aí basicamente nesta linha, tá bom? Bom, então acho que é isso. A primeira coisa é o comportamento, evitar ter relação sexual, usar vários métodos contraceptivos e usar abuso de pílulas do dia seguinte, que realmente é prejudicial. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que é a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte é uma dosagem hormonal, normalmente de 150 miligramas, é uma dose muito acima do que a gente usa diariamente, ali que é muito próximo de 15, 20, para os pacientes que querem contracepção, uso diário. Então é uma dose muito alta, que causa uma série de efeitos imediatos. A principal função da pílula do dia seguinte é ligada à progesterona. A progesterona ela causa uma série de efeitos, ela faz a paciente diminuir a receptividade do útero, ela faz as trompas das pacientes lentificarem, ela prejudica a ascensão do espermatozoide e ela prejudica também a ovulação. Imediatamente, se a paciente não ovulou, ela para o pico, né, basicamente ali do trigger hipofisário e a paciente não ovula. Então tem vários efeitos contraceptivos imediatos. O problema é que a dose é muito alta e a paciente não deve tomar mais de uma vez, né? Por quê? Porque as doses de hormônio muito altas causam vários problemas vasculares. Basicamente, AVC é um deles, né? O acidente vascular cerebral, quando a paciente toma doses subsequentes diárias de contraceptivo hormonal. Outras tromboses, trombose venosa profunda, tanto trombose pélvica como trombose de perna. E as tromboses de perna são muito graves, podem levar a riscos de vida ali mesmo. O paciente realmente ter uma trombose, ter um tromboembolismo que a gente fala, e ter complicações pulmonares muito graves. Então essas são as repercussões no curto prazo ali do uso de hormônio de uma dose muito alta. Bom, e no longo prazo para a fertilidade, Luiz? Bom, a gente vê várias coisas aqui. A primeira é realmente se a paciente tarda a relação, mesmo no momento onde ela deveria engravidar, a tocofobia está atrapalhando e está postergando a maternidade. E só pelo simples fato de postergar a maternidade de uma paciente que estaria pronta, teoricamente, para engravidar, vai fazer com que a paciente engravide cada vez menos, ou as taxas de sucesso são menores. Então a tocofobia, ela impacta a fertilidade? Impacta sim, porque a paciente vai engravidar mais para frente e ela precisa de tratamento. O segundo ponto é o que ela fez, né? Por exemplo, esses casos de pílula do dia seguinte, né? Tomar doses muito altas por muito tempo, por várias vezes ao mês, fazem com que ela tenha as varizes pélvicas, por exemplo, que é uma complicação. E a paciente de alguma forma pode atrapalhar a pelve dela ali, tanto do ponto de vista vascular, quanto do ponto de vista endometrial também, em algumas situações. E as pacientes que tomam 50 ou 70 pílulas, elas passam às vezes o ano inteiro para tirar tudo, coordenar o ciclo novamente, mesmo se ela não tiver nenhuma complicação. E por último, se ela toma 70 vezes em um mês, se ela não tiver ajuda, e aí terminando o vídeo, né, para falar o que fazer com as pacientes que têm tocofobia, ela realmente vai continuar tomando nos próximos meses e ela pode ter, em algum momento ela vai ter algum evento sério e grave. Bom, para terminar o vídeo, o que fazer com essas pacientes? Bom, é bem no campo psicológico aqui, essa paciente precisa de ajuda. Então, como ajudar pessoas que têm tocofobia? Procurar especialistas, profissionais que são especialistas na parte psicológica. Tanto os psiquiatras quanto os psicólogos têm função importante para entender por que ela tem esse medo grave, se ela tem se tem um motivo real de ter medo, e normalmente as fobias não têm motivos reais, e aí fazer com que ela diminua ou trata até com medicamento algumas vezes, algumas fobias a gente faz isso, né? A psiquiatria, a psicologia faz isso, para fazer com que a paciente consiga vencer esse medo e tentar constituir família de forma adequada. Beleza, pessoal? Acho que esse tema é super legal. Eu queria trazer um tema de tocofobia aqui para vocês. Não vi na internet, vi muito pouco na internet sobre tocofobia. Então, se você gostou do vídeo, faz um comentário aqui embaixo. Se você conhece alguma tia, alguém que nunca quis ter filho, né, ou desistiu de ter filho, a frase é muito clássica: eu teria um filho, mas eu tenho muito medo de engravidar. A pessoa às vezes quer ter filho, mas não quer passar pela gravidez. Por isso, ela acaba não tendo filho e não constituindo prole. Beleza? E talvez essa paciente tenha ajuda, consiga acabar com a fobia dela e consiga engravidar em tempo hábil. Valeu, gente. Se inscreve no canal, por favor, aí, se você gostou do vídeo. Ativa as notificações e deixa um comentário aqui pra gente. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu!